a bailarina, ela não nasce bailarina. A mãe sonha, quando fica grávida, ela sonha com uma bailarina, porque a bailarina é sutil, delicada, elegante, né? Muito charmosa. E então já começa ali pela mãe. E a criança, depois que ela entra no balé, ela passa por muitas transformações. Verdade. Porque parece lindo lá a bailarina, No leve. palco, né? O resultado final. Elegante, leve. E na verdade é sofrido, é doloroso. Uma marca não é feita apenas de tecidos, costuras, é feito de história, dedicação e paixão. O que você veste deve expressar a sua arte e inspirar confiança. A Evidência Balé, idealizadora desse projeto, trabalha para que cada peça conte uma história, a sua história. A Evidência possui todos os produtos que um bailarino necessita para o seu dia a dia. Colã, sapatilhas, meias, sapatos, calças e muito mais, nas categorias infantil, infanto-juvenil, adulto feminino e masculino. Uma marca apaixonada pela dança e comprometida com a excelência. O primeiríssimo episódio desse feat entre Na Dança Podcast e Evidência Balé não poderia ser diferente para essas conversas que estão por vir aqui no YouTube. É com essa mulher maravilhosa que, junto ao José Luiz, criaram essa marca 100% brasileira e mineirinho, uai! Vamos conhecer então o backstage da Evidência com a Rose Proc? Seja muito bem-vinda! Obrigada, Giovana. Primeiramente, agradecer pelo convite e falar que é maravilhoso poder dividir com vocês um pedacinho do quem eu sou e do que é a Evidência. Eu estou muito animada para a gente saber mais sobre essa história, que já tive alguns spoilers e é tão bonito de ver a sua trajetória. Então, para a gente iniciar, aliás, fica no episódio inteirinho, porque vai ter cupom de desconto especial aqui da Evidência para você, é claro. Pra gente começar, Rose, conta um pouquinho mais de como tudo começou, de onde que você vem para trilhar essa trajetória tão bonita, cheia de tanta dedicação que é a sua. E a gente passou muitas necessidades, até mesmo do que colocar sobre a mesa. E quando eu tinha meus 14 anos, eu presenciei meu pai comprar a primeira TV e lá apareceu a Xuxa dançando com as Paquitas. Eu cheguei até a escrever uma cartinha para ela, mas não deu muito certo. Então ele falou assim, olha, se vocês dançar, vocês vão apanhar. Então aí a gente parou, de medo e de respeito, né? Muito respeito ao meu pai, a gente não dançou. Só que isso vai fazer sentido no futuro, né? Com que certeza. É o meu presente hoje. E naquela época, o meu pai ensinava a gente era a se defender. Então ele juntava uma rodinha de tios e colocava os irmãos para lutar, né? Uau! E a gente, enquanto um não saísse ali chorando, não parava. Caramba. E aí no fim a família toda se tornou judoca, né? Então eu fui até a faixa amarela, muitos anos lutando, mas eu fui 3 anos consecutivos a melhor no sul de Minas pela minha categoria. Uau! Da dança para o judô. Da dança para o judô. Então, e meu pai muito trabalhador, muito honesto. Várias vezes eu vi ele passando no mercado pedindo para deixar a compra do mês para o mês seguinte. E eu ficava aquilo pensativa e eu olhava triste para aquela situação, porque eu só tinha a roupa do corpo. Durante o dia eu ia para a escola com aquela roupa, à tarde eu tirava, ficava o dia todo de calcinha e lavava a roupa aí no outro dia. Então, era uma situação bem precária. E um dia no Fantástico eu vi uma senhora, quase 80 anos, estudando, e eu falava eu para mudar a minha realidade, mudar a realidade da minha família, eu vou ter que estudar. E eu vou estudar nem que seja até velhinha, né? Que legal. E aí eu comecei a estudar. E, foi muito difícil. Inclusive, eu consegui bolsa pela prefeitura para fazer a primeira faculdade em letras. Meus filhos pequenos, eu levava eles para o judô ainda, e parava durante as lutas para amamentar, e depois a gente participava de vários campeonatos, eu e os meninos, né, ia para os campeonatos de judô. E aí quando eu conheci o Zé Luiz, ele já era gerente de produção de uma das concorrentes. E aí foi que tudo mudou, né, Rose? Exatamente. Quando você conhece ele. Isso. Aí ele foi transferido para Oswaldo Cruz. E aí, na época, eu lembro que o diretor ainda falou assim, olha,
que eu fui buscar serviço lá, né? Porque eu dava aula em escola municipal, só que eu não me via naquilo, né? Não era a minha paixão, não era o que eu gostava de fazer. E nem no judô era um caminho, uma possibilidade profissional. Não, era mais defesa pessoal, Entendi. era mais, assim, amor ao esporte, de alguma forma, né? Legal. E aí eu fui trabalhar nessa empresa, comecei ali gerenciando uma equipe de representantes, depois comecei a ser gerente na loja. E quando o Zé Luiz resolveu a desistir da empresa, ele falou assim, eu estou indo para a campanha, vamos voltar? Eu falei assim, nossa, mas eu estou ganhando tão bem, eu não quero voltar. Ele falou assim, não, mas eu não dá certo mais, eu quero voltar. Eu falei assim, mas o que você vai fazer? Eu vou fazer o que eu sei fazer, né? Aí eu falei, então tá, então vamos. Aí fomos com a pra cara e com a campanha. coragem. Com a cara e a coragem. Uau, que Aí, legal. sem nada, não tinha nada, nem máquinas, não tinha nada. Voltamos para a campanha e montou uma equipe lá de 5 funcionários, comprou algumas máquinas e ele começou a trabalhar em sociedade com outro amigo, Entendi. que também era chão de fábrica. Os dois eram chão de fábrica. E foi se passando o tempo e essa sociedade não deu certo. E eles não tinham registrado marca, não tinham registrado os funcionários. E aí eu falei assim, Zé, deixa eu trabalhar com você, eu sou comercial. Aí o sócio não aceitava. Entendi. Né? Não aceitava a presença de uma mulher, porque a sociedade era dos dois. Só que não deu certo a sociedade e o Zé Luiz se sentiu frustrado, porque aí começou fornecedor sem pagar, funcionário sem pagar, sem registrar. E eu falei assim, o que eu faço? Aí eu falei assim, olha, Zé, a única saída, ou você aceita a minha sociedade, ou senão você vai ter que ir carpir café, eu procurar dar aula, a gente vai ter que procurar outro rumo. Que legal que vocês juntaram duas expertises, né? Exatamente. Ele no chão de fábrica, ali na prática, e você nesse lado comercial, e até que ele aceitou essa proposta, né? É um casamento perfeito, né? Porque um não funciona sem o outro. Com né? certeza. E aí foi quando ele aceitou, eu inclusive eu peguei alguns dinheiros emprestados. Meu pai, nessa época, meu pai já estava bem em situação. Então até falo que eu herdei do meu pai a força do trabalho e da minha mãe a administração do pouco que ele ganhava. Então eu via a dedicação dele, mesmo ele com pouco estudo, ele conseguiu erguer na vida, né? Para mim é uma inspiração. Com certeza. E aí eu comecei ali, entrei dentro da empresa, comecei a trabalhar junto com o Zé Luiz, aí eu comecei a registrar os funcionários, comecei o trabalho de contabilidade e tudo mais. E aí quando deu 3 meses, os clientes tinham assumido tudo, né? Os clientes tinham assumido porque não era do José Luiz, era do outro sócio, que também era operacional, tinha pouco cliente, mas era dele. E aí ele falou assim pra mim, assim, agora, o que eu faço? Eu falei, agora o que a gente faz? A gente vai parar e a gente vai viajar. A gente vai viajar Minas inteiro e vamos começar a vender. Ele falou assim, mas eu não conheço os clientes de Minas. Eu falei assim, olha, enquanto você estava com a sociedade, com o seu amigo, eu estava em casa pesquisando Minas. Olha só. Eu sei todos os clientes de Minas. Uau, a gente vai viajar. E aí falou assim, mas a gente vai só nós dois? Eu falei assim, não, a gente vai levar, que era um outro rapaz que também trabalhou na área de vendas da concorrente, só que ele estava em campanha, ele não tinha sido transferido. E até ele já faleceu. E aí a gente foi viajar nós 3. A gente foi e a gente voltou com muito pouco pedido. Né? Entendi. Só que quando eu entrei dentro da empresa, eu lembro direitinho, até arrepio de falar, né? Comecei a rezar um Pai Nosso. E falando assim, ai Deus, que lindo. Ilumina a minha jornada, ilumina o meu caminho. E aí, menina, eu acabei de rezar o Pai Nosso e bateram na porta. Olha, E aí foi um cliente de Belo Horizonte, ele é cliente nosso até hoje. E ele estava procurando o José da sapatilha, mas existia outro fornecedor José de sapatilha. Só que na hora que ele bateu e falou, eu quero conhecer o José da sapatilha, eu falei assim, entra dentro, vamos conversar. Dá uma oportunidade, né? E fui mostrando toda a fábrica, que era pequenininha, e todos os processos, os produtos, e ele, no final da reunião, ele falou assim, olha, vocês não têm capacidade suficiente para me abastecer. Vocês são muito pequenos, vocês estão iniciando, e não tem condições. Aí eu falei assim, dá uma oportunidade, se a gente decepcionar você, a gente desiste até do ramo, né? Aí ele pegou, foi embora, não deu nenhuma esperança. E foi contando os dias e passando os dias. E quando vê, ele ligou e o fax começou a cuspir aquele tanto de pedido.
Uau, e aí ali começa um novo capítulo, né? Começou um novo capítulo, porque aí a gente Legal. começou a trabalhar sábado e domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. Olha. Eu falo que eu nunca bebi, nunca fumei, nunca experimentei nenhum tipo de droga, mas cola de sapateiro. Você sabe de cor e salteado. Porque era o tempo todo. E eu passei por todos os processos. Desde dublar o tecido, Isso é muito passar importante, cola, rematar, limpar. Uau. Então, tudo sobre todos os produtos da empresa eu conheço. Legal. Isso é muito bacana que você conta, porque quem vê a Evidência hoje, né, não imagina, talvez, como que começou. E começar pequeno, começar também acreditando no nosso propósito, né? Porque se vocês saíram da onde vocês estavam trabalhando para voltar para a campanha, que é interior de Minas Gerais, para começar algo de vocês, que vocês realmente acreditavam em algo a mais, né, Rose? É criar várias histórias como a minha, né? Uma história de superação, de dedicação, de muita determinação, né? Foco. E, assim, histórias de, como eu digo, de metamorfose, né? Por exemplo, quando a gente começou, a empresa era, todos os segmentos, os clientes, os concorrentes, tudo tinha uma bailarina com uma logomarca, né? É isso, eu ia te falar. Conta um pouquinho dessa história da Lu, que eu achei muito legal. Então, o que aconteceu? Eu olhava e falava assim, nossa, é tudo igual. E a nossa, que era o Zé Luiz que criou inicialmente, eu falava, é horrorosa, parecia um ET, o ET de Varginha. Ah, e você tem essa logo? A gente podia colocar nas redes sociais depois para ver o antes e o depois, né? Depois a gente te mostra, mas era muito feia. E eu falava assim, eu quero uma coisa diferente. Aí eu, na época, estava iniciando, não tinha dinheiro mal para comprar matéria-prima, né? Imagina para fazer marketing, logomarca e tudo mais. Eu fui na faculdade de campanha, que fazia processos gerenciais e tinha ali uma matéria de marketing, né? Assim, um provisionamento ali, mais ou menos. E aí eu falei para a professora, ela falou, eu quero ser o melhor aluno de marketing. Aí ela me apresentou o Vitor, que inclusive é de campanha, e eu falei para ele, olha, eu quero uma logomarca. E aí ele falou assim, Rose, eu não tenho conhecimento e nem capacidade de criar sua logo, mas eu conheço uma pessoa que é capaz. Eu falei assim, da onde que é? Ele falou assim, é da cidade de Varginha, ele é meu professor, só que ele quer abrir uma agência, só que ele não tem nenhum cliente. Perfeito. Eu falei, eu juntou o último agradável, eu sem dinheiro e ele sem cliente. Então vamos começar juntos, é isso, né? Aí chamei ele e aí a gente conversou e eu falei assim, olha, você tem que confiar na minha capacidade e eu tenho que confiar na sua capacidade. Vamos fazer um bem bolado aqui. Aí ele pegou e falou assim, vamos conversar, fala um pouquinho como que você quer essa sua logomarca. E eu comecei a falar para ele que a bailarina, ela não nasce bailarina. A mãe sonha, quando fica grávida, ela sonha com uma bailarina, porque a bailarina é sutil, delicada, elegante, né? Muito charmosa. E então já começa ali pela mãe. E a criança, depois que ela entra no balé, ela passa por muitas transformações. Verdade. Porque parece lindo lá a bailarina, leve. No palco, né? O resultado final. Elegante, leve. E na verdade é sofrido. É doloroso. Um processo, né? Que tem. Muito. Então, para mim, aquilo se assemelhava à borboleta num casulo. E o sofrimento dela até transformar numa bela borboleta. Aí você já criou a sua logomarca. Olha que lindo. Então foi assim, essa transformação, né? E a Evidência vem representando essa transformação desde o começo até os dias de hoje. Inclusive a gente tem aqui a representação, né, da logomarca, que foi a Raquel Rampazzo, que esteve à frente desse projeto aqui novo, né, em parceria também com o Na Dança Podcast. E eu fico muito feliz de saber que começou pequenininho, mas vocês começaram acreditando, vocês não abriram a porta, mas vocês pularam a janela, né, para chegar aonde chegou, que é a marca da Evidência hoje, né? E aí, Rose, contando um pouquinho, né, da dimensão de time, da dimensão da Evidência, como que é gerenciar pessoas, como que foi se aprendendo esses processos? Porque você disse que lá no começo você fazia tudo, né? E como que aos poucos vocês foram aprendendo o que precisava, as próximas contratações, e aí depois para desenvolver novos produtos? Eu já tive
esse obstáculo lá na minha infância, então parece que eu criei uma barreira. Fora isso, a minha cidade nunca teve dança, né? Começou de poucos anos agora. Então eu tive esses obstáculos. Então quando eu comecei com a empresa, eu comecei a perceber muita dificuldade da minha parte em relação aos produtos, em relação à técnica. Se aquilo ia fazer sentido e se ia ser... Como é que eu posso dizer? Se estaria apto, né, para o bailarino, porque, na verdade, o produto é uma ferramenta, né, para o bailarino. Então, eu comecei a ter essa dificuldade. E para começar a desenvolver novos produtos, eu falei, eu preciso buscar quem entende. Foi quando eu comecei, para você ter uma ideia, quando eu comecei com a Raquel foi a bailarina modelo do meu primeiro catálogo de produtos. Olha. Então ela está comigo há anos. Porque ela é bailarina e ela entende balé. E depois ela virou uma arquiteta e falou assim, nada melhor do que uma arquiteta dentro da dança para fazer o meu estúdio, para fazer a minha loja, para fazer assim, o stand de Joinville e alguns detalhes e tudo mais. Legal. Então, ela está ali desde o início. A Lília também, ela tem a irmã Carol, que a Carol também trabalha. A Lília também entende de dança, ela desenvolve os produtos. Para mim, o produto da Evidência em relação ao vestuário é o melhor do mercado, porque ela veste. Então, se a pessoa que desenvolve, veste, usa, experimenta, ela sabe do que ela está produzindo, né? Então, ela entende do que ela está fazendo. A Carol, ela também, muito profissional, ela me ajuda com o pessoal dos influenciadores, me ajuda com a experimentação dos produtos, a busca de modelos para fotos. Então, são pessoas que estão realmente dentro do segmento. Então, e a maior parte da minha equipe é mulher, né? E olha só que legal, você começou, na verdade, no meio de um tanto de homens, né? E hoje já está trazendo a presença da mulher muito mais à frente do seu time. Isso é muito legal, das oportunidades também do próprio nicho da dança, né? Exato. Porque foi o que você falou, é diferente eu contratar, sei lá, um gerente de marketing que não é da área, mas se eu posso oportunizar até mesmo os bailarinos que têm interesse de fazer uma transição, né, para algum outro segmento, isso é fantástico. Aproveitando o seu gancho, Rose, da questão dos produtos e tal, quero te contar que a Evidência vai liberar aqui um cupom de desconto especial para vocês que vai aparecer aqui na tela ou na descrição aqui do episódio, mas é só até 48 horas. Então você tem 48 horas aí para poder usar e abusar desse cupom de desconto, tá bom? Bom, voltando aqui, Rose, a gente vê hoje em dia que cada vez mais em todos os segmentos surgem a concorrência, novas marcas, né? Falando especialmente marca de roupa de dança. Como se diferenciar? Como vocês buscam essa diferenciação, tanto na criação de produtos, quanto em trazer a essência da marca, que é a transformação que você tanto já contou da borboleta, enfim? Então, a gente busca sempre estar ouvindo o nosso cliente, né? Ouvindo quem realmente usa. Quando a gente vai para o Festival Joinville, muitas e muitas das vezes eu trabalhei junto com os colaboradores, uniformizada com os colaboradores, para coletar informação. Coletar Legal. De como que eles se sentiam com as nossas peças, o que eles esperavam e quais novidades eles desejavam. Então, sempre foi através de muita pesquisa. A Carol também faz esse papel em relação dentro do pessoal dos influenciadores. Ela faz pesquisa de mercado. A Lília também faz pesquisa de mercado. Ela vai nas escolas, nas academias. Ela faz questionamento. Legal. Ela faz os testes. Ela faz o uso ali da peça durante os treinos. Então, a gente faz uma grande pesquisa para depois realmente desenvolver um produto. Então, a gente está sempre atento ao cliente. Que legal. Isso faz toda a diferença para estarem aí no mercado já há quantos anos? 16 anos. 16 anos. E a gente tem bastante novidade para Joinville. Coleção nova, sapatilha de meia ponta nova. Que legal. Já aproveita esse gancho então e conta pra gente as novidades que estão por vir em 2025 da Evidência. Já dá para soltar algum spoiler aí? O que eu posso dizer é que de todas as coleções que a Evidência criou até hoje, nenhuma fala mais do que essa em relação à metamorfose. A gente realmente criou uma coleção que inspirasse a metamorfose. Então, ela está lindíssima, um conceito muito elegante,
muitas novidades. E aí vocês fiquem ligados nas redes sociais da Evidência e vão conferir. As novidades vão estar principalmente no Festival de Dança de Joinville, certo? Exatamente. A gente todo ano, inclusive foi a Evidência que iniciou com coleções dentro dos festivais e a gente continua sempre fazendo lançamento durante o festival. Que legal. Rose, você enquanto diretora da marca, o que você acredita que é importante para sempre manter essa fidelidade dos clientes, essa união do seu time e esse crescimento da Evidência como um todo? Eu acredito muito no relacionamento, né? No relacionamento entre a própria equipe que trabalha na Evidência, o relacionamento com o cliente, o relacionamento interpessoal, até mesmo dentro da produção, porque não existe nada mais gratificante do que você ouvir e não só escutar, né? Ouvir e entender a necessidade do outro, entender o quanto ele cria expectativas na marca, quanto que ele cria expectativa na diretoria, na empresa. Então, a gente tem que ouvir sempre o cliente externo, o cliente interno. Com certeza. E aí é só sucesso. Que legal. E esse casamento de você entre o José Luiz, não só na vida real, mas na Evidência também, deu muito certo, né? Deu muito certo. Tanto que a gente tem hoje uma empresa quase totalmente familiar, que é eu, José Luiz, na diretoria, e depois tem mais os 3 filhos, né? Ah, é? Que legal! O Jefferson é o diretor comercial, Tá. que é o meu menino mais velho de 29 anos. O Maico é gerente de produção, que está ali com 25 anos. E o Marlon, que começou na parte de auxiliar de marketing ali, que está com 18 anos. Olha, e ele que quer legal. entrar nesse segmento aí. Ou seja, um time completo em todos os segmentos dentro da fábrica. Nossa, isso faz toda a diferença, né? Que legal. Rosa, então pra gente ir já pros finalmente aqui desse episódio, eu quero fazer um bate-bola com você. Primeira coisa que vier na tua cabeça, tá valendo, tá bom? Um grande desafio. Ser a primeira do Brasil. Uma grande conquista. Ai, Evidência e Balé. O que não pode faltar. É paixão pelo que faz. A Evidência é... É a minha paixão. Ai, que lindo. Nossa, eu fico muito feliz de saber que mulheres potentes e maravilhosas como você está aí liderando uma marca, um time que com certeza tem muito a crescer. Eu desejo vida longa a essa marca que também acolheu aqui a ideia do Na Dança Podcast para a gente comunicar juntas e de uma forma ainda mais potente, né? Muito obrigada, Rose, por estar aqui com a gente, contar um pouquinho mais do backstage da marca. Eu acho que é muito importante as pessoas saberem quem está por trás, né? E não somente os produtos que já fazem grande sucesso, mas é a história por trás e é muito da essência de vocês. Então, te agradeço demais, viu, por estar aqui. Obrigada, eu que agradeço. E eu sempre falo, atrás de uma marca existe sempre uma pessoa, né? Então, quando as pessoas falam quem é Evidência? Evidência sou eu. É, legal. E a gente, vamos aproveitar para convidar vocês para virem visitar a loja física em São Paulo, né? Isso. Vocês encontram o endereço também nas redes sociais ou na descrição aqui do episódio, que a loja tá lindíssima, gente. E mais uma vez, reforçando que tem cupom de desconto especial para esses próximos 48 horas aí para você aproveitar no site da Evidência. Então, corre aqui na descrição, vai aparecer aqui pra vocês, tá bom? Muito obrigada, Rose, e a gente se vê no próximo episódio. A gente só tá começando aqui os bate-papos que estão por vir na Dança Podcast e Evidência. E vou aproveitar para te presentear aqui com a Eco Bag na Dança Pod. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, gente.